Olá, caros irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Trabalhadores de Ismael. Nossa reunião, nesta manhã, traz como tema estar no aqui e no agora, onde nós vamos buscar refletir acerca da importância do presente. Então vamos iniciar fazendo uma breve consideração sobre o aqui. Neste instante, nessa dimensão mais densa da matéria, a gente se reconhece na condição de seres corpóreos, vinculados a um corpo físico. Em outros momentos, nós estamos no que habitualmente chamamos de plano espiritual. E a gente sempre usa a figura ali, da colônia, nosso lar e das outras colônias, postos de atendimento, de socorro, para nos dar uma ideia, nos trazendo aquela coisa de aqui ser uma cópia perfeita de lá. Mas, em algum momento no futuro, nós iremos superar também esses locais e estaremos no verdadeiro plano espiritual, onde a matéria densa, ou até mesmo quintessenciada, que é ali as colônias, nós vamos ter superado. Isso é uma condição do espírito. O espírito ele vai transitando por esses planos até alcançar a purificação e aí não mais precisa reencarnar, não tem mais a necessidade de corpos físicos e corpos espirituais. Quando a gente fala corpo espiritual aqui, a gente está se referindo ao perispírito, que é um corpo mais fluídico, se comparado a esse corpo que a gente está agora utilizando. Agora vamos para o agora. A gente acabou de falar do agora e vamos avaliar o agora. Neste instante, nós estamos no planeta Terra, no Ocidente, utilizando o calendário gregoriano e que foi desenvolvido por Gregório. E pós o advento de Jesus, a gente conta 2021 anos. No outro instante, a gente vai estar de novo aqui referenciando o plano espiritual. Qual será a data lá em nosso lar? Será que vai ser a mesma data de hoje? Ou lá eles vão até se referenciar a esta data? O plano espiritual, a gente vai recordar, segundo a doutrina espírita, antecede a existência física. Então, os espíritos antecedem a esse momento do nosso surgimento no planeta, da nossa primeira encarnação no corpo físico, no qual a gente conhece. Então, isso é muito relativo, o tempo é muito relativo. Isso para a gente abordar também o ápice, o estágio final disto, que é a eternidade. E é interessante a gente refletir que eternidade é diferente de infinito. O infinito possui um início e a gente diria que não tem fim. A eternidade é um conceito diferente. Ela não é um tempo imenso que a gente não consegue contar. A eternidade é a ausência de tempo, que é algo até difícil da gente imaginar. Porque não tem início. Deus é eterno. Por quê? Porque Deus não teve um início. Nessa condição de que a gente ainda tem de pensar sobre início, criação, fim, morte.
Então, a gente também tem essa dimensão. Então, o nosso tempo de agora, sejam ele qual a dimensão que a gente queira dar, uma encarnação, várias, ou do planeta, eles todos cabem dentro da eternidade. E é interessante a gente comentar que, por exemplo, dentro da ciência humana, Einstein, na teoria da relatividade geral, e nos seus estudos, ele vai apresentar para a gente a questão da massa, a gravidade, ela interferir no espaço-tempo. Então, quanto maior a massa, mais lento, né, o tempo vai passar. Então, o que acontece? Para a gente ter uma ideia melhor sobre isso, a gente pode recordar André Luiz quando ele fala sobre a existência física ser como uma batida de coração. Né? Não sei se todos aqui já escutaram essa frase. Ele fala isso no sentido de nós suportarmos as provas, as experiências, as expiações, às vezes, né? Que nós vivenciamos aqui. Para nós, se a gente estiver em aflição, com doenças, né? Com coisas a resolver, uma hora pode ser muito, né? Um ano, 10 anos, uma existência, é algo que é quase insuportável na nossa avaliação. Quando a gente está sentindo uma dor, a gente quer logo um alívio. Né? Se a gente está doente, a gente quer logo a cura. Então, ele quando coloca esta expressão, que a existência ela equivale a uma batida de coração, está querendo significar que a experiência aqui na Terra, ante a vida espiritual, esta eternidade que a gente comentou há pouco, ela é uma batida de coração. Só que se você for, se a gente for observar o coração, a gente buscou num site de um hospital especializado em cardiologia, eles colocam que o coração funciona ao ritmo médio de 72 batidas por minuto, que daria 104 mil por dia, 38 milhões por ano e algo em torno de 2,5 bilhões de pulsações ao longo de uma vida. Então o coração bate e muito. Como assim André Luiz fala que é uma batida? Se ele pode bater 2,5 bilhões, BI, de vezes numa vida. Isso significa que esses 2,5 bilhões, que seriam um tempo mais alongado, na perspectiva do plano espiritual, é algo muito rápido. Mas nós que estamos aqui nessa percepção, demora, né? Mas vamos avançando. O que a gente quer comentar agora? O aqui físico e mental. Para poder a gente exercitar, ou pelo menos perceber, algo que é de suma importância, tá? Nós nos identificamos no local onde estamos agora, nesse momento. Seja onde for que você está, em casa, na rua, no trabalho, você se identifica neste local porque o seu corpo físico está nesse local, certo? Então, nesse instante, a gente se observa e define, eu estou na minha casa, aqui na minha sala, nesse instante. Mas nesse mesmo instante, ligado ainda ao corpo físico, o espírito que somos, mentalmente, ele pode se ver em outro lugar. Ainda mais se Deus permitir, a gente tiver condições ou essa faculdade de desdobramento, por exemplo. O que significa isso? Eu, espírito, que estou ligado a este corpo físico, poderia me deslocar de localidade mesmo,
Eu vou visitar minha avó que mora lá na Itália. E se fosse permitido, e se fosse algo útil, etc., eu poderia estar lá. Fisicamente, olha, até temos a ubiquidade, né, que é algo que é relacionado na doutrina espírita e explica esta faculdade, a possibilidade de um espírito aparecer, se materializar em um outro ambiente, em um outro local. E isso já foi atestado, né? São Vicente de Paula, se eu não me engano, ele é visto num outro país para defender o pai, enquanto na verdade, simultaneamente, ele estava numa outra localidade, tá? Então isso não é uma imaginação, isso é uma possibilidade, é uma realidade, tá? E aí, naquele outro extremo, se nós alcançando o estágio, né, de espírito puro, né, imaginemos nós estamos num processo evolutivo e vamos caminhando até chegar ao ponto que a gente não precisa mais caminhar porque já fizemos tudo. Neste ponto, sendo um com Deus, como Jesus falou, né, eu e o Pai somos um, nós estaremos em qualquer lugar. A gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui, mas a nossa percepção ela não é mais através dos sentidos físicos. Eu não me reconheço ou vou para os locais pela minha visão ou pelo movimentar das minhas pernas. É muito mais rápido do que o pensamento. Por quê? Porque Deus em todo local está. Então é isso. Não há deslocamento. Ele está em tudo ao mesmo momento, né? Então a gente também alcançaria essa condição por estar ligado a Deus, né? Navegaríamos em Deus, por assim dizer. Mas isso é só para poder a gente entender essa diferença do aqui, do corpo físico, e o aqui mental, tá bom? Agora vamos falar nesse mesmo sentido aqui em relação ao agora, tá? O agora físico e o agora mental. Então, fisicamente, nesse instante, a gente pode dizer que o agora é no planeta Terra, no Ocidente, no calendário gregoriano após o advento de Jesus Cristo. Estamos hoje, né? Aqui, dia 21/2/2021, pela manhã, ou num dia futuro, revendo um fato ocorrido no passado. Ou seja, você pode estar vindo aqui ouvir essa palestra, essa reflexão que ocorreu nessa data, né? Na verdade, eu estou gravando isso num momento, vai para o ar num outro momento, no dia 21, né? E a gente pode ver como a gente navega entre esses agoras, né? Mas na minha mente eu tenho possibilidades de navegar nesse tempo, né? Eu posso tanto ir ao futuro quanto eu posso remontar ao passado. É isso? Eu posso voltar nas minhas memórias, e memória é algo físico. Entretanto, eu, quanto espírito, eu posso me movimentar no tempo. Eu posso visualizar aquelas experiências, certo? Por que a gente está falando isso? Vamos trazer para o aspecto físico-material. Nós temos a terapia de vidas passadas, por exemplo. O que é isso? É uma terapia conduzida por um profissional especializado que conduz o ser a acessar reminiscências, né? A nossa analogia é pensar que isso são memórias, porque é assim que a gente entende, e o espírito retorna
para aquela circunstância. Por que a gente fala que é memória? Memória sobre um aspecto. Por outro, o espírito revive aquela experiência. Por isso ela é tão delicada e complicada, né? E não é, por assim dizer, recomendada para todo e qualquer caso, para tratamento espiritual. Mas o espírito, ele consegue acessar isso nos seus arquivos, como se costuma dizer. Entretanto, a gente sabe que tudo isso também está gravado no éter. Então, a viagem no tempo, tanto para o futuro como uma premonição quanto ao passado, daquilo que foi vivenciado, nós ainda não temos isso aqui na matéria, conhecimento para afirmar isso ou aquilo, mas nos trazem os livros e a doutrina espírita a possibilidade disto ser acessado pelo plano espiritual, né? Ele está concentrado no ser, porque é a sua realidade, é a sua vivência, mas se a gente pensar em termos de universo, né, em termos de eternidade que não tem tempo, tempo é uma medida, uma unidade de medida utilizada por nós, não por Deus, né? Deus não utiliza a unidade de tempo, serve para a gente compreender. Então a gente pode até cogitar de que estas questões elas podem ser vistas novamente, né? Chico Xavier via aquilo que era narrado por Emmanuel quando ele estava ali então psicografando. Na nossa interpretação é uma visão das memórias do espírito. Mas será que é só isso? Né? Então, a gente sabe que isso é uma possibilidade. Isso também está relatado no livro Memórias de um Suicida, onde uma das crianças, né, daquele evento, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, nesse livro ele coloca, né, que ele foi uma dessas crianças e ele está ali no hospital que trata daqueles seres, né, dos nossos irmãos que, não suportando a experiência da vida, tomaram cabo da vida, né, da sua existência através das portas do suicídio. Então ele exibia a existência de Jesus a partir das suas experiências, né? Então era projetado como se fosse um filme sendo projetado. Então ele projetava, através de um aparelho, a passagem de Jesus, as palavras de Jesus. Olha que coisa maravilhosa que nós podemos ver, né? Então, só para poder a gente diferenciar o agora físico do mental, né? Vamos pensar nesse mental como mental espiritual, tá? Então, o físico é esse relógio, é esse calendário que a gente usa. O mental ou espiritual, ele é relativo, muito relativo. Então, agora a gente queria aqui comentar sobre como acontece o que nós estamos habituados a observar e entender na vida. Nós colocamos aqui como o fluxo da nossa criação, tá? E isso aqui é a sequência como se dá. A vontade aqui, como primeiro, ela representa o espírito, a essência, a nossa, o que somos, né? Porque até por palavra fica difícil. O que é o espírito, né? É o ser inteligente, né? A manifestação inteligente que Deus criou, né? Então essa vontade aqui, ela representa o ser, não só necessariamente uma ação. E a gente vai ver aqui que a partir dessa vontade, ou a partir desse eu, desse self, nós sentimos. E aqui há algo interessante, tá? Normalmente, é muito comum a gente achar que pensa
e sente, como o pensamento sendo primário e o sentimento sendo secundário, como uma consequência. Entretanto, não é desta forma. O sentimento, ele nasce primeiro, porque o sentimento está na qualidade do sentir. Nós sentimos, nós percebemos isto. E esta percepção, ela gera pensamento, que é uma estrutura, é uma estruturação, né? É uma forma de representação. Esse pensamento, ele encarna em palavras. Então, o que é uma palavra? Uma palavra é um símbolo, uma letra é um símbolo que busca significar, representar alguma coisa. Então, os nossos pensamentos, eles são formados por palavras. Ou não, né? Porque, por exemplo, quando eu imagino, né, eu sento, fecho meus olhos e imagino um jardim. Eu não estou falando, eu estou visualizando uma imagem, né? Então, o pensamento não necessariamente é palavra. Mas a palavra, ela encarna, ela dá forma ao pensamento. E assim a gente se expressa, né? Eu estou aqui expressando para vocês aquilo que está vindo em minha mente. Opa! Não, na verdade, eu, espírito, sinto, movimento, gero ideias, que seriam os pensamentos, tá? Esses pensamentos, eles são interpretados pelo meu cérebro a partir de conhecimento, de instrução, né, do aprendizado que a gente teve. Então, ele está no campo da palavra, né? Eu trago isso por uma forma, entre aspas, material, certo? Seja ela palavra falada, uma palavra escrita, e até mesmo pensada, né? Por mais estranho que isso possa nos parecer. Essa palavra vai ocasionar um ato ou uma ação, né? Nós pensamos, a palavra aqui é a formulação da ideia, da compreensão, né? A gente como corpo, aqui no corpo físico, então a gente age a partir desse conjunto de palavra, pensamento, palavra, certo? Os atos, as ações, vão gerar em nós hábitos por conta da repetição. Esses hábitos vão definir o nosso caráter, a nossa personalidade, seja esta ou a espiritual, pela coleção das experiências que nós vivemos. E isto culmina no que nós poderíamos chamar de destino. E aí a gente colocou aqui entre parênteses karma positivo ou negativo. Por que karma positivo? Ou dharma, né? Os orientais usam duas palavras, dharma para positivo e karma para negativo. No ocidente se unificou e fica mais como se fosse negativo, né? Acaba se usando só o termo negativo, mas karma é consequência. O destino é consequência das nossas escolhas, ou seja, dos atos que viraram hábitos que determinam a minha personalidade, como eu me expresso, como eu vivo, como é que eu coloco para fora as minhas ideias, os meus sentimentos, tá? Então, por que a gente colocou isso aqui? Para poder a gente pensar sobre o que a gente está fazendo. Aqui é um dos pontos primordiais desse estudo que a gente está procurando fazer, tá? O que a gente está fazendo aqui agora? O que eu estou criando em termos de sentimento e de pensamento, tá? Isso é importantíssimo dentro desse contexto que a gente quer trabalhar sobre estar no aqui e no agora.
é fundamental a gente parar. Depois, se vocês puderem, voltem, parem nesse slide aqui, observem essa sequência, porque isso aqui vai nos ajudar a ter um autoconhecimento e é fundamental a gente se conhecer para saber como é que a gente funciona, o que nos afeta, qual é o nosso pensamento cotidiano, comum, como é que eu me expresso, tudo isso, para que você possa se observar e aí identificar os pontos que precisam ser trabalhados. Identificar fraquezas, identificar pontos fortes, para que a gente possa dar passos em direção a uma melhoria, né? Como é que a gente melhora? Sabendo que tem que ser melhorado. E se eu não me observo, se eu não paro para me analisar, se eu não dou ouvidos aos meus inimigos que falam as verdades que os amigos, os parentes, normalmente por medo de nos machucar, magoar, não querer ferir, não falam, como é que a gente melhora? Né? Então é a partir desse refletir, desse observar, que a gente vai conseguir fazer essa mudança. Tá? Aí a gente quer trazer aqui Jesus. Antes, a gente vai ler aqui uma passagem do Antigo Testamento, que está em Isaías, no capítulo 51, versículo 6. Erguei, pois, aos céus os vossos olhos, e voltai o vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. Por que a gente colocou esse trecho aqui? Observem que ele pede para olhar para os céus e dos céus olhar para baixo, ou seja, para a terra. Ou seja, ele está convidando a gente a olhar isso pela perspectiva de Deus. Olhar isso pela perspectiva do final. Olha, de tudo consumado, de tudo realizado, de toda a evolução sendo feita. A terra e os céus passarão. Né? Que é outra frase que a gente vai ler aqui de Jesus. A ciência humana já estima que o planeta Terra vai deixar de existir quando o Sol se apagar, que vai levar ainda mais alguns bilhões de anos. Então, sem esse conhecimento científico, eles já estavam falando, por exemplo, e a gente pode usar isso aqui como possibilidade, que esses céus e essa terra que nós conhecemos, ela vai deixar de existir. Tá? Fisicamente falando. A terra como nós conhecemos, né, ela vai deixar de existir. Né? Mas nós seremos salvos. Né? Haroldo até brinca, fala assim, olha, falando sobre o Apocalipse, né? A gente tem ainda alguns bilhões de anos. Se a gente ainda estiver na Terra, meu Deus, né? Qual será a nossa salvação? E em Mateus 24, a partir do versículo 34, Jesus coloca assim, ó, com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Vejam, nem Jesus sabe quando tudo vai se consumar. E eu quero ressaltar aqui a palavra palavra, certo? A palavra aqui, em si, significando o que Jesus veio fazer,
o que Jesus havia e estava ali dizendo, aquilo que foi retratado nos evangelhos, tudo isso está representado nesta palavra. É complicado, né, a gente falar assim, né? Então, o que Jesus está aqui afirmando? Ele fala assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Então, o que é céu e o que é terra? Nós até poderíamos colocar, né, céu e inferno. No céu a gente coloca toda a esperança, né, de felicidade, e na terra a gente normalmente associa essa condição da prova, da expiação, da dificuldade, da dor. Então, esses dois aspectos passarão, mas as palavras, a orientação, a vida, a vivência que Jesus traz não vai passar, certo? E isso aqui é fundamental para poder a gente perceber isso. E aí, o que é estar no aqui e no agora? A gente trouxe aqui duas frases, porque o estar no aqui e agora, ele é muito difícil de se sustentar. É só a partir do momento que a gente vai avaliando, vai se percebendo, vai se vigiando, é que a gente consegue se manter, tá? Normalmente, a gente associa a essa situação duas possibilidades, que é muito comum em nós. A gente se prender em coisas que ocorreram no passado, né? A gente é difícil, às vezes, esquecer de uma mágoa, de superar uma circunstância que não foi agradável. Vira e mexe, a gente volta, a gente olha para a pessoa, ou para um local, ou para alguma coisa, um objeto, e a gente volta naquilo. E isso, normalmente, a gente coloca como melancolia, né? Melancolia, e de alguma forma essa palavra ela não deixa de estar associada à ideia também de depressão, tá? E tem o seu oposto, que é a gente se manter no futuro, sempre esperando, na expectativa, não, porque eu quero isso, isso vai acontecer, eu quero, né? A gente está lá na frente, esquecido de onde está agora. E isso a gente conhece como ansiedade, né? E o que é estar no presente? O que é estar no aqui e agora? É você não estar nessas extremidades. É você até pensar, porque o seu pensamento ele vai variar do passado, do futuro e vice-versa, mas nós precisamos aumentar o nosso tempo de presença no presente, nesse aqui e agora. Porque se eu só pensar no passado, ou se eu só pensar no futuro, eu não vivo o agora. E eu deixo de realizar o que eu preciso. Eu deixo de conhecer, avaliar aquilo que está nesse instante, que é o mais importante da minha vida. Não é o passado e não é o futuro, né? O futuro será. Não chegamos lá ainda. E ele é ininterrupto, né? Porque o meu presente agora já se tornou passado e o que era futuro já chegou, virou presente e já se tornou passado nesse átimo de um minuto que a gente está aqui. É como se não existisse, né, essa fronteira, porque a gente sempre está no limiar dos três, né? É como se eles fossem ininterruptos. Então, como é que a gente faz isso?
Isso é uma decisão. E por isso que a gente falou do mental. Porque isso está na condição do nosso autocontrole. Nós precisamos estar presentes, né? E estar presente, como é que eu faço estar presente? É observando. Se o meu pensamento foge para o passado, eu tenho que trazê-lo de novo para o meu presente. Se o meu pensamento está lá na frente, adiantado, e o meu corpo está aqui, eu tenho que trazer ele de volta, porque ele tem que conduzir esse corpo. Então, é uma questão de observação e de decidir. Olha, é uma decisão, eu preciso estar aqui. Esta é a escolha que eu faço nesse instante. É mudar o clima mental, né? O clichê mental. Essa coisa do vai e vem, para que você possa presente, estar no momento e que se concentrar nisto, colocar toda a sua força, toda a sua atenção para o momento presente para poder você resolver mais rápido possível uma questão, para você desenvolver a compreensão daquilo que está chegando para você agora. Então, se a gente dispersar, a gente perde um pouco das coisas, né? Mas o que acontece? E nesse sentido a gente sempre fala assim, mas é difícil, não consigo. Só que isso é um engano, a gente se engana. Porque se vocês pararem para observar e pensar, a cada instante e muitas vezes durante o dia, o que a gente faz é escolha. O livre-arbítrio? A gente escolhe. As coisas mais simples são escolhas. A nossa vida é escolha. Por quê? Você age. O agir é mediante um pensamento e normalmente há uma bifurcação, um sim ou não, sobe, desce, liga, desliga, bebe, não bebe, come, não come, faz, não faz, vai, não vai. Vamos observar, a gente sempre escolhe, sempre. Então você sempre está fazendo, então como é que a gente não consegue? É uma questão de presença, é você estar consciente, tá? É você estar ali, presente, integralmente. Não, o seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está longe, né? No mundo da lua, como a gente costuma dizer. Porque quando você está consciente, você passa a estar ciente daquilo que está acontecendo. Ciente das consequências, você consegue inclusive avaliar. Para poder então você escolher. E nessa escolha você está formando o seu destino, o seu karma ou o seu dharma. Então esta é a importância fundamental de estar no aqui e no agora, porque você consciente, você atento, você vigilante, você vai fazer melhores escolhas. Você pode reafirmar aquilo que você quer para a sua vida. Mas se a gente dispersa, se a gente não tem atenção, você vai andar para lá e para cá e vai ficar sempre confuso. Você não vai ter rédeas da sua mão, na sua mão, da sua própria vida. O que acontece é o que deixa de acontecer. Tem coisas que a gente não controla. Mas aquilo que é pertinente a você, aquilo que diz respeito a você escolher, isso está na sua condição. É um grande equívoco, um grande engano nosso a gente dizer, eu não consigo. Tem coisas que levam tempo, mas para agora, para o imediato, eu consigo sim. Mas eu não consigo, fulano me tira do sério. Será? Será que eu não consigo chegar para mim mesmo e falar assim, não vou sair do sério? Não, peraí, deixa eu pensar a respeito disso.
Ele está certo ou ele está errado? Se eu estou errado, eu tenho que ouvir e não me deixar levar por isso. Se eu estou certo, eu tenho que procurar conversar, dialogar, mas lembrar que o outro erra, que o outro pode pensar diferente e é um direito dele, que o outro pode estar equivocado, e por aí vai, gente. E no fundo vai ser sempre escolha. Jesus não falou lá na cruz, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem? E as pessoas se surpreendem. Ele está falando isso em relação às pessoas que o condenaram injustamente a uma sentença de morte. Qual foi o exemplo de Jesus? Foi o da tolerância, da compreensão. Então a gente vai passar pela mesma circunstância? Vamos. Vamos ser crucificados? Vamos. Só que tem uma grande diferença entre Jesus e nós. Jesus já passou por todo esse caminho. Fez as suas escolhas e alcançou o patamar espiritual no qual se encontra. Nós ainda estamos transitando por aqui. E as nossas escolhas é que vão ditar se nós vamos chegar no mesmo local que Jesus mais rápido ou mais devagar. Parece que a gente não consegue, mas nós somos capazes. Mas se a gente estiver presente. Se eu não estiver presente, eu vou deixar-me cair novamente nas mesmas coisas. Eu sou impaciente no trânsito. Se eu não me observar, na próxima vez que alguém fizer uma barbeiragem, me fechar, passar pelo acostamento, furar fila, etc., o que vai acontecer comigo? Eu vou me deixar envolver por aquele hábito, por aquela forma de pensar, de julgar, de analisar. Vou cometer um ato contra a lei da caridade e do amor, porque eu vou estar julgando, condenando, e eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito de analisar, avaliar, mas não de condenar. Porque o outro tem o direito de errar, assim como a gente erra. Não é verdade? Então, estando presente, eu vou observar aquilo. E vou recordar o que eu quero para a minha vida. Eu quero melhorar, eu quero não fazer mais isso. Então eu vou... olha só, não faça isso. Não cabe a você julgar fulano. Não cabe. Deixe ele com a escolha dele e continue fazendo você o que você acha correto. Esse é o nosso papel. Essa que tem que ser a nossa escolha diante dessas circunstâncias. Ainda nesse sentido, a gente quer fazer o seguinte comentário. A gente falou sobre a ansiedade e a melancolia, né? Mas a gente planejar o futuro, aquilo que a gente quer, e analisar o passado são coisas úteis, né? O que a gente não pode fazer é ir para esses momentos, esses locais, por assim dizer, e permanecer lá o tempo todo. Pensar no passado. Não, o que eu fiz de errado que eu não tenho que fazer agora? O que eu quero para o meu futuro? Eu quero ser um espírito perfeito. O que eu tenho que fazer hoje para chegar lá na frente? Isso a gente pode e deve fazer. Isso aí é o que a gente chama de análise, né? É o pensamento, é uma viagem mental, né? E a importância disto, né? Como a gente já comentou um pouquinho, isso nos remete ao orar e vigiar.
né? No nosso caso tem que ser mais o vigiai e orai, mas os dois unidos, conforme Jesus orientou. A oração para nos fortalecer, e é interessante, né? Porque pensemos, a oração nos faz ligar o nosso ser às correntes do bem, a da vida, não é isso? A tudo aquilo de bom que nós desejamos. A oração é um ato de aproximação, de ligação com essa energia benéfica, os benfeitores, com Jesus, com Deus. A vigilância é justamente essa atenção, é esse avaliar, é esse estar presente, é você estar em vigília, né? Então, vigilante, qual é a ideia do vigilante? Ele ficar vigiando, ficar olhando, cuidando o que a gente tem de importante. Não é verdade? Então, o orar e vigiar, ele tem esse sentido. E para encerrar, a gente gostaria de trazer mais um versículo do nosso mestre, que, segundo a tradução, né, do Haroldo Dutra, a gente lê assim, está em João, no capítulo 8, versículo 51. Amém, amém vos digo. Se alguém observar a minha palavra, nunca mais, por todo sempre, verá a morte. Um pequeno versículo, mas que encerra assim muitas coisas e tem muito a ver com o nosso estudo aqui. Primeiro, a gente vai de novo ressaltar a palavra, para que a gente fixe na nossa mente, na nossa compreensão, que ela significa toda a existência de Jesus, o próprio Evangelho, e até mesmo o Espiritismo, que a gente trata aqui. Então, por que hoje eu não trouxe referências do livro da codificação? Porque ele está justamente retratado nessa afirmativa de Jesus, quando ele fala a minha palavra. Porque, fora os evangelhos, nós hoje, né, adeptos da doutrina espírita, temos ali esclarecimento dos espíritos que foram enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma continuidade, ou a terceira revelação, como se costuma dizer. Não é isso? E aqui eu quero ressaltar também uma outra palavra, que ela quase se perde no texto, mas que é de fundamental importância. Observar. E o que é observar, gente? É justamente você ter atenção, é você olhar para aquilo com o devido destaque. Então, observar que Jesus traz aqui para a gente não é uma coisa de olhar. O observar é uma condição de atendimento. É uma condição de conhecer, porque tomou contato, e caminhar naquele caminho. Né? É o seguir a Jesus. Esse observar, ele pode ser traduzido desta maneira. É o seguir, o vir, né? Vem após mim. Ele está retratado aqui nesta palavra, observar. Que aí a gente tem que compreender o contexto e o entendimento necessário
para essa palavra, né? Então, palavra aqui a gente vai significar a existência de Jesus, os evangelhos, a doutrina espírita, todo o ensinamento útil a gente vai observar e traduzir na palavra. E de novo a gente gostaria aqui de ressaltar nesse trabalho que a gente tem durante essa existência, em todas elas, lembrar o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, similar, que Jesus recorda, que já estava no Antigo Testamento, amar o próximo como a ti mesmo. No advento do Espírito de verdade, como a gente falou numa outra reunião, ele afirma: Espíritas, amai-vos. E depois ele coloca o instruí-vos. E se a gente for parar para pensar, já lá na época de Moisés ou antes, o amor era um desejo, uma vontade, e que virou um mandamento, uma ordem, se a gente for pensar desta forma, né? E não havia instrução, não havia livros, internet. Os livros de Moisés escritos em pedra, os papiros, que não eram nem papéis ainda, ali na época de Jesus. Hoje temos a internet com a fartura de conhecimento, de disponibilidade. Então, mesmo sem estas possibilidades de instrução, de conhecimento disponível, o amor já era uma solicitação, já era uma orientação, o que nos leva a pensar e refletir que o amor é algo possível já em nós. E isso é importante a gente pensar e meditar, porque se a gente for pensar, eu só vou conseguir amar quando eu for um espírito perfeito, isso vai distorcer as nossas possibilidades cotidianas. O amor é uma expressão de cada momento. E como é que eu amo? O amor, ele não consegue ser definido. Porque se Deus é amor, segundo João, como é que se define Deus? Então a gente não consegue definir, a gente expressa. Amor é uma manifestação. É a presença de Deus em nós que se externa através da gentileza, dos gestos de bondade, da caridade, da fraternidade, da compreensão, do abraço, do sorriso, do amparo, da mão aberta, estendida, para soerguer aquele que está caído. E isso ocorre desde que nós permitamos a presença de Deus em nós, para que Ele faça esse auxílio a outros através da nossa presença. Então, a importância de estarmos no aqui e no agora vai ser esta atenção que vai me auxiliar na possibilidade de ser um instrumento do bem e do amor, de eu ser um coparticipante da manifestação do amor de Deus pelas suas criaturas. Nós hoje já temos esta possibilidade. E se estivermos no aqui e no agora, com a nossa mente voltada para isto, nós seremos sim dignos de ser chamados filhos de Deus. Meus irmãos, muita paz e Jesus esteja sempre conosco em nossas mentes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e sentimentos e nas nossas manifestações. Fiquem com Deus.